Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou encontrar o determinante dessa matriz B. A primeira coisa que temos que saber é que só é possível calcular o determinante se a matriz for uma matriz quadrada, ou seja, se o número de linha for igual ao número de colunas. Neste caso, temos 3 linhas e 3 colunas. Então, temos uma matriz do tipo 3 por 3 ou de ordem 3. É uma matriz quadrada. Bem, mas o que é o determinante? O determinante é um número associado a esta matriz. Quando temos uma matriz de ordem 3, vamos utilizar para resolver, para calcular o determinante, a regra de Sarros. Então, regra de Sarros. Ou regra de Sarri. A pronúncia aqui no momento não vai influenciar. Como é que vamos utilizar essa regra? Antes do nome da matriz, a gente coloca a abreviação de determinante. Então a gente escreve det. Então, det de B, né? Porque B é o nome da matriz. Bem, observando aqui essa matriz, a gente tem duas diagonais. Temos aqui, ó, a diagonal. Temos aqui a diagonal principal e temos aqui a diagonal secundária. Vamos precisar dessa definição quando utilizar a regra de Sarros. Então escrevemos aqui, ó, det de B, né, que é a matriz B. Vamos trocar o colchete pela barra. A barra significa que é o determinante. Então vamos trocar aqui, ó. Vamos colocar aqui vamos colocar a barra. Depois de fazer isso, a gente vai escrever os elementos da matriz B. Então temos aqui, ó, 5, 0, menos 2, 1, 3, 4, menos 1, menos 2 e 1. Então escrevemos a matriz B. O próximo passo vai ser repetir a primeira e a segunda coluna ao lado da terceira, na ordem. Primeiro a primeira e depois a segunda. Depois que fizer isso, a gente vai fechar o determinante. Det de B, né? Determinante de B é igual. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal. Olha, aqui eu já indiquei, ó, quem são, ó, os elementos da diagonal principal, que são esses elementos aqui, ó. Então vamos multiplicar eles. Lembrando que quando vamos fazer uma multiplicação, temos que primeiro fazer o jogo do sinal. Mais e mais dá mais, com esse mais vai dar mais. Não precisa colocar o sinalzinho de mais aqui no início, mas também não está errado. 5 multiplicado por 3 dá 15, 15 vezes 1, 15. Vamos agora multiplicar as duas diagonais paralelas a essa diagonal principal. Porque essa aqui, ó, é a diagonal principal. Se observarmos aqui, temos mais duas diagonais que são paralelas a essa. Vamos fazer essa aqui, ó. Essa aqui é a primeira e depois temos a segunda. Então, mais
e mais dá mais, com esse menos vai dar menos. Nada vezes 4 é nada, nada vezes 1 continua sendo nada. Vamos agora multiplicar os elementos da segunda diagonal paralela a essa diagonal principal, que é essa aqui, ó. Então, menos e mais dá menos, com esse outro menos vai dar mais. 2 vezes 1 é 2, vezes 2, 4. Vamos fazer a mesma coisa com a diagonal secundária. Só que vai ter uma mudança, um pequeno detalhe que tem que ter bastante atenção. Vamos achar aqui quem são os elementos da diagonal secundária. Observando aqui, então, esses elementos aqui, ó, vai ser os elementos da diagonal secundária. Então vamos multiplicar eles. Menos e mais dá menos, com esse menos vai dar mais. Como estamos multiplicando os elementos da diagonal secundária, de acordo com a regra de Sarros, quando a gente multiplica os elementos da diagonal secundária, a gente, quando for colocar o sinal aqui, ó, a gente coloca o inverso do que a gente achou. Então, se aqui deu mais, aqui a gente coloca menos, que é o contrário, né? O inverso, ou o oposto. E aí, multiplicando, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Então, esse é o resultado da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Temos também duas diagonais paralelas a essa diagonal secundária. Essa aqui é a primeira, ó. Vamos multiplicar ela. Menos e mais dá menos, com esse mais vai continuar menos, só que quando a gente coloca aqui, a gente coloca mais, que é o contrário. Então, vamos fazer o jogo do sinal, e aqui a gente coloca o inverso do que a gente achou aqui. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5 vai dar 40. Vamos fazer agora a multiplicação dos elementos da segunda diagonal paralela a essa diagonal secundária, que vai ser essa aqui, ó. Então ela é uma diagonal e ela é paralela a essa diagonal secundária aqui, ó. Ela está na mesma posição. Então, mais e mais dá mais. Com esse mais, vai continuar mais. Como estamos multiplicando os elementos da diagonal secundária, então aqui, ó, a gente coloca menos. E aí, 1 vezes 1 é 1, vezes nada vai dar nada. Vamos agora encontrar o determinante, né? O valor do determinante de B. Esse elemento aqui e esse elemento, ó, a gente pode cancelar porque eles não vão influenciar no resultado. Vamos ver o que sobrou. 15 mais 4, repetimos o sinal e somamos. Então 15 mais 4 vai dar 19. 19 menos 6, repetimos o sinal do maior e diminuindo. Então, 19 menos 6 vai dar 13. E 13 mais 40 vai dar 53, que vai ser o determinante dessa matriz B de ordem 3. Muito obrigado.